de eternidade a eternidade Tu és santo. De eternidade a eternidade Tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Paizinho, louvamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Obrigada, Pai, pela noite de sono restauradora. Obrigada, Senhor, a Tua palavra diz: o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas é pelo amanhecer de um novo dia que vem a alegria do Teu Santo Espírito, que vem o renovo, que vem as Tuas misericórdias se renovando pelas nossas vidas. Nós adoramos o Teu santo nome, nós bendizemos o Teu santo nome, nós declaramos a Tua santidade, a Tua soberania, o Teu domínio. Tu és santo, 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 Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és santo. Aleluia, nossas palmas Te louvam, Senhor, e junto com as palmas nós declaramos o nosso amor ao Senhor, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor, nós declaramos, como diz a Tua palavra: do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Aleluia, aleluia, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos na série de mensagens, a doutrina do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar que o Espírito Santo, esse amigo, esse consolador, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo habita entre nós e Ele quer se relacionar comigo e com você, essa pessoa que está do seu lado aí. Amém? Então vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então a doutrina do Espírito Santo, ela ocupa um lugar central na doutrina bíblica. Não tem como, de Gênesis a Apocalipse, falar da Bíblia. As crianças lá atrás com a tia Adriana, para aprender da palavra do Senhor, até 12 anos. Louvamos a Jesus por esse ministério infantil. Louvamos ao Senhor pelas nossas crianças. E ontem, no Dia dos Pais, vocês vêm, porque ontem essas crianças inauguraram o altar. Agora na bateria tem alguém tocando, estava o do Michel aqui, mesmo que era uma guitarra de brinquedo, mas estava ele lá todo. Eu falei: eita glória! E assim a gente vai ver crianças pregando, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Aleluia! Então nessa lição nós vamos estudar o Espírito Santo como uma pessoa. Vários atributos ou várias qualidades definem uma pessoa. Porque atributos são qualidades, são características próprias de algo ou de alguém. Com o Espírito Santo não é diferente, ele tem características próprias. Você que gosta de anotar texto, hoje vai ter uma enxurrada de textos. Você que é um crente em Jesus, não precisa ser líder, não. Um crente em Jesus precisa ter a resposta clara para alguém que fala assim: como assim ele é amigo? Como assim ele está entre nós? Como assim eu posso conversar com ele? Então, hoje vai ser uma enxurrada de textos aqui,
para a gente ter respostas, não é? Então, se um atributo, ele define uma pessoa, não é diferente com o Espírito Santo. Como pessoa, o Espírito Santo tem características que o definem. Vários atributos definem uma pessoa, mas vamos destacar no Espírito Santo, olha isso, o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Ué, o Espírito Santo tem inteligência? Como que é isso? Ele é sensível, ele tem vontade. Por que muitas vezes a gente insiste em fazer, e o texto vai trazer isso, né? Quando os discípulos estão tentando ir para um lado e diz assim, e o Espírito Santo os impediu de ir. Ué, estavam indo fazer a obra e foram impedidos? Sim, porque tudo tem um tempo certo. Até falar na hora errada, dá ruim. Até calar na hora errada, dá ruim, né? Então precisamos ter verdadeiramente o Espírito Santo para nos guiar. Na Bíblia, vemos Deus se revelando em 3 pessoas. Diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga de novo, sem eu repetir. Pai, Filho e Espírito. Isso, 3 pessoas em uma. Deus, Criador, Jesus, que veio para executar as obras do Pai, e o Espírito Santo, que foi enviado após a morte de Jesus, para lembrar aos discípulos tudo que Jesus ensinou e para perpetuar a vontade do Pai na terra, até que Ele volte, até que Ele venha. João 16,7, tem como colocar, mídia? Vai conseguir projetar? João 16,7, Jesus disse, você vai dizer bem bonito o que Jesus disse. 1, 2, 3, vai. A Bíblia, ela é cheia de promessas, né? de coisas que se cumpriria. Já de Gênesis, a gente vai ver, até chegar em Apocalipse, promessas que vão se cumprindo. Em Apocalipse, a gente vai ver promessas que ainda vão ser cumpridas. Algumas pessoas têm medo, né, de ler o livro do Apocalipse, mas a gente precisa ler, a gente precisa saber que tem coisas ali falando sobre o que? O terrível e dia do Senhor, o temível dia do Senhor. E a gente precisa saber, sim, que Ele virá e julgará a igreja, né? Para a gente saber se a gente vai querer estar à direita ou à esquerda. Sempre à direita. Até que Ele venha à direita. Pela direita o caminho é melhor. Pela direita tem verdades. Pela direita a gente vai entender aquilo que o Senhor quer para nós. Aqueles que estiverem à direita do Pai. Alguns grupos heréticos afirmam que o Espírito Santo é apenas uma força, uma influência impessoal. E não é verdade. Quem tem experiência com o Espírito Santo pode afirmar que ele é muito mais que uma força. Você já experimentou disso? Você já experimentou da pessoa do Espírito Santo? Você já experimentou de ter alguém que te ouve? De ter alguém que fala com você? É assim. E mais do que as nossas experiências, a Bíblia vai nos apresentar essas verdades. Então, nós vamos iniciar, vou pegar aqui o texto para nós acompanharmos juntos, de Atos, pode colocar, mídia, por favor, Atos 16, do 1 ao 8, eu vou ler os ímpares, a igreja, por favor, me ajude lendo os pares, Atos 16, eu gosto de deixar os textos já marcadinhos para a gente correr, mas eu vou falar, a gente está em dias bem acelerados e louvado seja o nome do Senhor por isso. Atos 16, na versão ARC do 1 ao 8, diz assim, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra,
E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. A igreja no 2. Coisa boa, né? Davam bons testemunhos. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que o seu pai era grego. A igreja, no 4. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A igreja. Eles foram o quê, gente? Foram impedidos por anunciar ali naquele momento. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O 8. Então, esse capítulo aí, a gente vai falar sobre o intelecto do Espírito Santo. A palavra intelecto, ela está associada à inteligência. Uma pessoa inteligente é aquela que possui capacidade de compreender ou habilidade para resolver situações problemáticas, mediante a reestruturação dos dados perceptivos. É a pessoa que raciocina bem. Encontramos na Bíblia diversas referências que deixam bem claro que o Espírito Santo possui inteligência. Os versículos 6 e 7 diz: passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Nós poderíamos dizer que o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra? Perguntar de novo. Nós podemos afirmar que o Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra? O Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra. A gente precisa tomar muito isso, sabe? Que o Espírito Santo ele está nos conduzindo. Às vezes a gente acha, evangelista Odete, que absurdo, você está dizendo para mim que o Espírito Santo está dizendo para eu não fazer isso, ou para eu fazer tal coisa. Não, está meio absurdo. Por isso, uma coisa que o apóstolo tem nos ensinado sobre a tribo de Sacar, e a gente precisa tomar posse: inteligência espiritual. Inteligência não é humana, essa não é humana, que também tem a humana, mas, sobretudo, o crente deve pedir inteligência espiritual, para fazer a coisa certa na hora certa. Quando a gente faz a coisa certa na hora certa, não tem escândalo. Alguns podem se assustar. Por que está falando assim? Por que falou essas palavras? Eu não merecia ouvir. Pois é, no meio dos 12 tinha gente que não merecia ouvir. Mas se eu sei que não é para mim, vou fazer igual alguém falou para mim depois da reunião. Pastora, eu não sou líder não, mas eu comecei a me avaliar. Pois é, então. Se o Espírito Santo está usando alguém para a gente, na hora, nosso coração até... Puxa... Aí é inteligência espiritual, né? Espírito Santo. Em que momento eu precisava ouvir isso? Ou em que momento essa palavra vai fazer uma verdade para eu administrar na vida de alguém? De alguma forma. Você já teve a experiência de estar tudo certo para fazer algo e de repente, como lá em Atos 2, você já saiu para fazer algo e de repente
Veio do céu um vento forte, impetuoso, encheu o carro, encheu tua vida, encheu o trabalho. E você, peraí, já estava indo fazer algo. E o Espírito Santo, você ia dar um passo para frente e 1000 passos para trás. E não é isso que eu quero na tua vida. Alguém já teve uma experiência dessa? Que eu já tive. Você pode até ter tido boa intenção, mas não é sobre isso. Tem que ter a aprovação do Espírito Santo. Não é boa intenção, porque de boa intenção tem uma frase aí. Você falou, o inferno está cheio. Então tem que ser pela vontade dele, sobre a inteligência que ele nos dá. Como a gente precisa, né? Pedir ao Senhor isso. O Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. João 14, 26, a mídia, por favor, João 14, 26. 1, 2, 3, a igreja. Coisa linda, hein? Pastora, minha memória é fraquinha. Não, não é sobre isso. É sobre o Espírito Santo falar ao ouvido, ao coração. Porém, a palavra está dizendo, ele nos ensinará e nos fará lembrar. Então, para ensinar, precisa primeiro o quê? Alguém que vai aprender algo vai para uma escola, não é? Por que tem tanto crente que não quer aprender a Bíblia, gente? Está aqui, ó. Além de estar ao nosso acesso facinho, o autor ainda está juntinho com a gente. Juntinho. Você pode ter experiências tão tremendas com o Espírito Santo, que não é sobre conhecer a Bíblia. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda de falar quais as referências bíblicas. Eu lembro o texto, mas eu não vou te falar a referência bíblica. Por enquanto ainda tem a internet aí para a gente rapidinho lá ver qual é a referência bíblica, né? Mas não tem problema. O que vai fazer a diferença, Nádia lá atrás. Nádia Gomes. O que vai fazer a diferença, Nádia Gomes, é o Espírito Santo trazer rema na palavra. Ah, mas eu vou precisar conhecer muito. Não. É ler e pedir, Espírito Santo, eu li. Agora, me faz lembrar na hora certa. Revela em que momento o Senhor quer esta palavra. Então, ele nos ensina, ele é um mestre que nos ensina, mas como a gente vai lembrar se a gente não leu? Poxa, aí também a gente está querendo muito do Espírito Santo, né? Ele pode fazer? Claro, ele pode. Ele pode. De repente, veio um texto na minha mente. Pode, mas puxa, ele espera que nós busquemos, aprendemos para que um momento ele venha nos lembrar daquilo que a gente leu, né? O Espírito Santo tem sabedoria e inteligência. Isaías 11:2 diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta está falando do Messias, está falando de Jesus, que haveria de vir e seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo a fim de cumprir a vontade do Pai. Ele descreve a plenitude do Espírito na vida de Jesus. É o Espírito Santo quem anuncia a Cristo e nos guia a toda a verdade, como está em João 16, 13, 14. Por favor, mídia, de João 16, 13, 14. 1, 2, a igreja vai.
Jesus verdadeiramente foi exemplo e é exemplo em tudo para nós, né? Ele, mesmo sendo Deus, ele veio com um propósito. Ele sabia que ele tinha uma missão, mas depois que ele fosse, ele diz para nós que não nos deixaríamos órfãos, que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, esse espírito de sabedoria e inteligência, precisamos pedir ao Senhor. Ele tem conhecimento e conselho. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Entre os 9 dons citados em 1 Coríntios 12, está o dom do conhecimento, o dom da ciência, que é dado por quem? Pelo mundo, pela faculdade? Não, pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos faz ver os mistérios de Deus. E sabe para quem o Senhor disse que seria revelado os mistérios do coração dele? Diz a palavra do Senhor que seria revelado aos pequeninos. Pequeninos não quer dizer o pobrezinho, o coitadinho, o humildezinho, não. Pequenino é todo aquele que pode ser mestre em qualquer coisa lá fora, pode ser PhD em qualquer coisa lá fora, pode ser aquele que não conhece nada de letra, não sabe nem ler, mas virá sobre ele o espírito do conhecimento e de sabedoria. Então, vai lá para 1 Coríntios 12. Senhor, eu quero esse dom. Senhor, eu quero esse dom. Eu quero esse dom. A gente pode pedir todos os dons. Agora, Ele vai dar segundo aquilo que for para edificar a igreja. Que tu imagina? Eu tenho os 9 dons. Às vezes a gente tem um e quer achar que a gente é alguma coisa. Imagina ter 9. O Senhor me mostra tudo, hein? Oh! Então, se mostra do outro, primeiro tem que mostrar a minha, né? Primeira pessoa para ser tratada tem que ser a mim e você, para depois a gente tratar o outro. Um cego jamais pode guiar outro. Amém? O Espírito Santo, ele revela. Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Isso é uma oração. Isso é uma oração que Paulo está fazendo. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo te dê espírito de sabedoria. Então a gente também pode pedir: Senhor, como Paulo orou, eu quero pedir, me dá espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Ele é onisciente. Em 1 Coríntios 12:8, Paulo fala sobre os dons de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento dos espíritos. O Espírito perscruta as profundezas de Deus. O Espírito, ele vai, eu ia falar inunda, mas inunda não seria a palavra. Ele investiga. Sabe quando a gente precisa fazer um exame que precisa ser investigado algo? Ele vai lá onde ciência pode ir e ele perscruta, ele investiga as coisas do Espírito, nas coisas do homem. Então, é por isso que ele revela. Ah, pastora, eu queria muito o dom de revelação. Para que você quer o dom de revelação? Para a igreja ser edificada? Amém. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor não é para o nosso bel prazer. Não é para que ninguém veja que a gente tem ou faz, não. É para que quando nós fizermos nele, o nome dele seja grandemente exaltado. E a Bíblia diz isso, que é para a igreja ser edificada. Uma edificação, se não tiver um certo tipo de
Hã? Não, mas se faltar algo, tipo, o cimento sozinho não vai fazer se não estiver junto com a areia. Então ele tem que estar unido. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando à igreja conforme a necessidade da igreja. Ainda tem gente para chegar aqui que Betel precisa dessa pessoa. Já pensou? Quanta gente está aí fora, agora acordou ainda no bar, e o Senhor falou assim, está vendo ele? Ainda está faltando aí para Betel. Me anuncia aí fora, que eu vou tirar ele do bar e vou trazer para cá, e toda a região vai ver. Não é aquele bêbado que andava pelas calçadas, agora está anunciando o Cristo. O Espírito Santo, ele tem sensibilidade. Diga sensibilidade. Sensibilidade é a habilidade de sentir as coisas, ou a propriedade do organismo vivo de perceber modificações do meio externo ou interno e de reagir a elas de maneira adequada. Sensibilidade refere-se aos sentimentos de emoções e etc. O Espírito Santo, ele sente, ele reage, assim como nós, quando nos emocionamos. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de você, de mim. Ele tem sentimentos, ele é sensível. O apóstolo Jefferson trouxe uma mensagem tão tremenda, né? Que essa pomba, ela é tão sensível. Ela está aqui, ela está aí com você. Ela está em todo tempo. Mas se a gente não souber conduzir essa arca, essa presença, sabendo que tem algo doce sobre os nossos ombros, algo sensível sobre os nossos ombros, alguém que ensina, que conduz, a gente faz essa pomba, por um momento, se afastar. E a Bíblia nos dá uma palavra tremenda: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Mas, ao contrário, aviva o dom que há em ti, aviva o Espírito que habita em ti. Quem quer mais do Eterno? Quem quer mais do Espírito Santo? Aleluias. Então, por ele ser sensível, ele reage em amor. Romanos 15:30, coloca por favor, mídia, para a igreja ler. 1, 2, 3, vai. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha que oração forte, né? Que clamor. Um clamor pelo amor do Espírito. O amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem-estar do outro. Então a gente pode rogar ao Espírito. Espírito, acrescenta amor. Acrescenta amor em Betel, acrescenta amor ao meu coração, acrescenta amor ao coração do meu irmão. Olha um clamor, né? Que às vezes talvez a gente esqueça de fazer, né, evangelista Lúcia? Senhor, acrescenta amor ao meu coração. O Espírito Santo, ele tem um sentimento, ele é sensível a ter alegria. Atos 12:13 eles disseram zombando, eles estão cheios de mosto, eles estão cheios de vinho, eles estão cheios, porque mosto é uma palavra muito usada para alegria, mas esse mosto é uma alegria que sobrepuja algo humano. Esse mosto, ainda que usaram num contexto ali de zombaria, mas o mosto é algo que eu e você precisamos ter, porque nos dias difíceis, essa alegria precisa vir em nós. As coisas estão tudo em desordem, mas não pode faltar a alegria do Espírito Santo, não pode faltar o mosto. Houve uma verdadeira alegria entre os crentes que receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito estava presente ali.
Ele levou alegria. É inconcebível que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive em tristeza. Claro, o crente pode se entristecer? É claro. Agora, crente que está todo dia com a cara murcha. O próximo tópico diz que o Espírito Santo se entristece. A gente vai ver, né? O Espírito Santo, ele mesmo se entristece. Agora, gente, tem algo... Poxa, a gente como casal, a gente já fica... Tem que ter cuidado para não entristecer o outro, né? Imagina entristecer uma coisa linda que é o Espírito Santo de Deus. Imagina o Espírito Santo de Deus não ter mais alegria em nós, mas ao contrário, ter tristeza. Oh, meu Pai. O Espírito Santo, ele pode sentir tristeza assim como nós. O cristão pode entristecer o Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, à sua voz, à sua orientação. Depois você lê lá Gálatas 5, do 16 ao 25, você vai ver bem melhor isso. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque já dá para entender muito bem isso, né? Quando lá em Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você foi selado para o dia da redenção, ou seja, há um selo em você. Confia, confia. Isso até o dia da redenção, até a volta de Jesus, até Ele nos levar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo geme. Romanos 8, 26, a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso mostra que Ele intercede juntamente com o crente. Ele sente a nossa dor, Ele geme, Ele sofre conosco no dia de dor. Às vezes parece que Ele não está com a gente, Thaís, não é? Naquele dia difícil, mas meu Deus, cadê então o Espírito Santo? Ele está lá intercedendo junto ao Pai por mim e por você. Porque se a gente está abatido, Ele não vai ficar feliz. Ele vai ficar ali do lado até nos levantar. Até nos levantar. Porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas no outro dia vem a alegria. Aleluia! E Ele geme intercedendo por nós. Esse mesmo Espírito, ele pode ser apagado, tentado e afrontado. Atos 5:9, Pedro disse: por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ó, ainda teve um acordo ainda. Não foi alguém sozinho, não. Ainda teve rebelião para tentar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na verdade, Pedro está dizendo lá em Atos: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Essa palavra foi dada a Safira, esposa de Ananias, por ter desviado o valor de uma propriedade, ainda se achando bonzinhos. Não, aqui ó, está entregue, a gente está entregando. Meia infidelidade não atrai Espírito Santo. É fidelidade total. Aí, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais, não apague o Espírito. Então é possível apagar. Que se está tendo uma advertência, não apague o Espírito. Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Que palavra forte, hein? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profanado o sangue da aliança. Pastor, sexta-feira foi pregar num culto de família, onde se falava sobre aliança. E mesmo que a gente fale para casais, a gente tem que falar que o nosso Deus é um Deus de aliança.
E essa aliança, a gente, claro, aí os casais, né, alguém que agora está em compromisso já coloca no dedo, porque o que simboliza para nós aqui é um anel. Essa aliança, ela começa aqui, mas é aqui, ó. É nessa aliança aqui, ó, que o amor, que a misericórdia, a graça, ela vai se mostrando àquele que chega, aquele que está ferido. Essa aliança, ela tem que ser inquebrável. Aí a palavra está dizendo, como que pode então profanar o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Como nós precisamos tomar posse, que nós estamos falando de uma pessoa que está pertinho de mim, de você, que sabe o nosso deitar, o nosso levantar, que até os nossos pensamentos ele perscruta. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo tem vontade. Vontade é a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. O Espírito Santo ele tem vontade própria. Isto está evidenciado em suas atitudes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Primeiro, no repartir os dons liberalmente. 1 Coríntios 12, 11, por favor, mídia. 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11, 1, 2, vai. Então, ele divide, ou ele distribui, ele distribui os dons como lhe apraz. Então, ele reparte. Ele sabe a quem entregar o dom. Diga assim comigo, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é muito maior do que os dons derramados. É isso, pastora? Para, é tudo... Não. Sabe por quê? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ó, mexe comigo não, que Deus me revela. Ele já revelou a graça e a bondade e o amor dele. Então, ó, não tem nada maior do que isso. No permitir ou no impedir, ele pode. Atos 16, 7. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. O Espírito tem a direção da vida do crente. Todo aquele que é guiado por ele deve estar pronto para fazer a sua vontade. Ele pode permitir, assim como impedir aquilo que desejamos fazer. Você sabia que às vezes a gente tenta driblar o Espírito Santo? Você sabia que eu tentei, na minha juventude, driblar o Espírito Santo? Porque o Senhor, Ele não escolhe ninguém para ninguém, amém? Escolha é nossa. Senão a gente vai fazer igual Adão fez, falando para o Senhor, a mulher que tu me deu, ó, tu que me deu ela. Resolve aí essa parada aí, que não foi eu que escolhi, não. E eu tentei fazer isso, César, porque o Senhor já tinha me dado umas direções, me mostrado que o varão era ele mesmo. Só que eu falei assim, peraí, é muita luta, pelo amor de Deus, o pai foi embora de casa, não está tendo o que comer, está sendo uma luta tremenda, o Senhor está me dando luta, Senhor. Aí vai eu conheço outro varão que está passando mais ou menos a mesma luta. Só que aí, né, você fala assim, não, essa luta aqui eu não quero não, deixa essa aqui que está mais ou menos. Aí o Espírito Santo me deu uma rasteira. Vem cá, você está querendo o quê? Me driblar como? Se é a mesma luta que um está o outro, você não está entendendo. Você não quer não? Então tá, deixa comigo. Tentar driblar o Espírito Santo, não, a vontade dele é a melhor. Porque a nossa vontade é meia requenguela, mas a dele é muito boa. Amém? Então o Espírito Santo pode impedir, como também desejar fazer algo, né? No convidar, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga,
Vem, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Texto tremendo. Quando alguém realiza uma festa, convida a quem quer para participar. O Espírito convida o homem a aceitar a Jesus, quando disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então é Ele quem convida. Porque tem gente, às vezes, que não sabe nem como adentrou uma igreja. O Espírito Santo foi lá e convidou. O Espírito Santo foi lá e falou: chega. Como é que é esse negócio de ficar em casa? Vamos embora, volta. Ele convida, ele chama. No orientar, Atos 13, 2, ele nos orienta. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quando há oração e consagração em busca da vontade de Deus, o Espírito Santo orienta. Quantas vezes precisamos tomar uma decisão e esquecemos de pedir a ajuda do Espírito Santo? Quantas vezes? E quantas vezes ele diz não e a gente fala: já aconteceu comigo e com você, eu tenho certeza que algumas vezes, e vai, a gente é firula mesmo. Ai, não, peraí, não é essa voz que eu quero ouvir, não. Ih, peraí, isso aqui é coisa minha. Aí fica doida que ele fale aqui desse aqui, ele fala: não, sou eu mesmo que falei ali. Você que não está querendo obedecer. Então, ele nos ajuda, né? Alguns nomes aqui eu vou correr um pouquinho, vou falar as referências, se você quer anotar, mas quais os nomes são atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia? Primeiro, Espírito, Efésios 5,18, Marcos 1,10. Espírito Santo, Atos 2,4. Vai ter gente batizada com o Espírito Santo aí, ó. Espírito de vida, Romanos 8,2. Espírito de graça, Hebreus 10,29. Espírito de adoção, Romanos 8,15. Espírito da glória de Deus, 1 Pedro 4,14. Espírito de inteligência, Isaías 11,2. Espírito de santidade, Romanos 1,4. Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13. Espírito de Jesus, Atos 16,7. Espírito de Deus, Gênesis 1,2. Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6,11. Espírito eterno, Hebreus 9,14. Vai glorificando. Espírito do nosso Pai, Mateus 10,20. Consolador, João 14,16. Espírito de verdade, João 16,13. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19. Espírito do Cristo, 1 Pedro 1,11. Espírito do Senhor, Lucas 4,18. Espírito de sabedoria, Isaías 11,2. Bom Espírito, Salmos 143,10. Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, 1,6. Oh, glória! Você pode glorificar Jesus por tantos atributos, por tantas qualidades, por Ele ser uma pessoa que está lado a lado comigo e com você. Aleluia! O Espírito Santo, Ele é eterno. Diga, Ele é eterno. Existiu no passado, existe hoje e vai existir eternamente. Hebreus 9,14, por favor, mídia. Vai, igreja. Toda obra morta na nossa vida, dê lugar ao Deus vivo. Ele é onipresente. Salmos 139, do 7 ao 10, bem bonito. 1, 2, 3, vai.
Aonde você está precisando que o Espírito te guie com a sua destra fiel? Eu sinto pelo Espírito te dizer, César, o Espírito do Senhor está com você ali dentro daquela ceia. É Ele que tem te sustentado. É Ele quem tem te guiado. Desde quando você chegou aqui, uma criança. E nós vimos o chamado na tua vida. Nunca vou me esquecer. Mas ainda não vou esquecer, essa semana eu contava ontem, com as mulheres que foram orar lá em casa. O sonho que o Senhor me deu com você, te entregando uma caixa. E dentro alvas branquíssimas, tão alvas que doía os olhos. Essas vestes que te esperam. Ele é onipotente. Lucas 1,35, por favor, igreja. Aleluia, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2,10. Vai, igreja. Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele é santo. Romanos 1,4. Vai. Ele é santo. Ele é bom. Salmos 143:10. Vai, igreja. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Concluindo, as evidências decorrentes dos ensinos bíblicos mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não há vida cristã abundante sem o auxílio do Espírito Santo. Ele torna a fé dinâmica. Ele nos dá a compreensão exata da vontade de Deus. Oh, meu Deus. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. A sua obra é magnífica. Suas qualidades são poderosas. Ele espera que nos relacionemos com Ele todos os dias, para que possamos desfrutar da sua plenitude. O louvor aqui, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você tem se relacionado com Ele? Acredite, eu sei que você acredita. Quando você vai para a cama, Ele está lá com você. Quando se levanta, Ele está lá com você. Quando você está ouvindo uma música, Ele está lá com você. Quando você dança, Ele está lá com você. Quando você louva, Ele está lá com você. Quando você chora, Ele está lá com você. Quando você se alegra, Ele está lá com você. Em dias maus, Ele está lá conosco. Nos dias alegres, Ele está lá conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplaude a Jesus. Aplaude ao Espírito que está entre nós. Aleluia! Vamos ficar em pé. Vamos adorar porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia! E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós. Venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.